1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 a 23, que diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Creia na verdade. É o título dessa mensagem. Creia na verdade. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um período extremamente delicado no que diz respeito à humanidade. Estamos já há algum tempo rodeado de mentiras. Seja no ensinamento da escola, em alguma disciplina, seja naquilo que a sociedade tem estabelecido como correto. O fato é que nós estamos cercados, rodeados de muita mentira. E à medida em que o tempo do retorno do Senhor Jesus se aproxima, isso tem aumentado ainda mais. E a gente está vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse período. Nós estamos vivendo esse período. Período de muitas inversões de valores. Período de desprezo à família, no modelo em que Deus estabeleceu desde a criação. O correto já se tornou errado e ultrapassado. E o pecado está sendo aplaudido e vivido sem limites, como se fosse a coisa certa. Mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno. E pela palavra nós sabemos que essas coisas iriam acontecer e aumentar por ocasião da proximidade do retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Porém, irmãos, há um grande problema. E o grande problema não está lá fora, está dentro. O primeiro versículo que nós lemos foi o versículo 19, declara: se esperamos em Cristo apenas nessa vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. E, infelizmente, essa mentira que nos cerca também adentrou ao coração de muitos daqueles que estão dentro da casa do Senhor. Porque, de fato, estão esperando em Cristo apenas no aqui e no agora. Quando, na verdade, nós devemos estar preparados, não apenas no aqui e no agora, mas nos preparar no aqui e no agora para o porvir. Nós precisamos estar preparados nesse mundo para o porvir. Amados, a mensagem do Evangelho não nos prepara para a vida, nos prepara para a morte. Desde o início, não se engane. O padrão de Deus é diferente do padrão lógico que o mundo tem. Viver para Cristo importa morrer para mim mesmo. Importa renunciar a mim mesmo. Importa carregar a minha cruz todo dia. Lutar contra os pecados que tão de perto me assediam, nos assediam. Importa olhar para as Escrituras e vivê-las segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que percebe-se é que parece que há pessoas, parece que há irmãos dentro da igreja que estão contaminados com essa mesma mentira que há no mundo. Tem gente que só espera em Cristo no aqui e no agora, e mais nada. Tem gente que só espera em Jesus somente no aqui e no agora. E essas pessoas que estão se deixando levar por essas mentiras, que a sociedade, que o mundo tem estabelecido, estão cada vez mais sendo levadas para distantes de Deus. E muita gente se dando bem, muita gente em busca da realização pessoal, do prazer, da satisfação. E tudo muito bom. Porém, eles não têm a noção de que o caminho que escolheram trilhar é um caminho de morte. É um caminho ilusório. E todos nós aqui, das crianças aos adultos, nós não podemos permitir que essas mentiras adentrem ao nosso coração. O que há no mundo é ilusão. Os prazeres do mundo, as ofertas do mundo são ilusórias. Constituem-se em armadilhas, em arapucas. Constituem-se em caminhos de morte. Eles parecem que são direitos, irmãos. Principalmente quando todo mundo começa a falar bem dele. Hoje cedo a gente saiu, estávamos com um casal dentro do carro e falava-se sobre algo que aconteceu nessa semana passada. E todo mundo fez. E alguém disse, poxa, a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando todo mundo está abraçando uma coisa muito legal, bacana, opa, acende a luzinha aí, ó, alerta.
Vamos prestar atenção. Qual a origem disso? E é assim que o mundo está. Está todo mundo fazendo, está todo mundo dizendo que é bom. Os, entre aspas, entendidos de vários assuntos, os doutores em diversos assuntos, ganham voz, ganham notoriedade e vão para a mídia e dizem, olha, vocês podem fazer isso ou aquilo porque é bom, porque é saudável, porque gera prazer, gera satisfação. E um monte de gente embarca nessa canoa furada. Mas nós, amados irmãos, devemos fugir desse caminho de destruição. Devemos crer na verdade, ainda que haja sofrimento nesse caminho, porque essa palavra sofrimento não cabe para essa sociedade, para esse mundo perdido, que só pensa no prazer, no ter, no ganhar, nos holofotes, nas luzes, no reconhecimento. Não cabe. A mensagem da cruz é loucura, é escândalo, é insuportável. E as pessoas não podem conceber viver o Evangelho do jeito que Jesus disse que nós, os seus discípulos, deveríamos viver. Porém, irmãos, em meio a tantas mentiras, Deus nunca foi pego de surpresa. Ele já sabia que ao longo dos séculos, dos anos, haveriam muitas tentativas para que a verdade fosse abafada. Tentaram fazer isso ao longo dos séculos, mas o próprio Deus impediu que isso acontecesse. E a prova disso tudo é que Ele enviou o seu único Filho, o caminho, a verdade e a vida, para que ninguém tivesse desculpa dizendo, eu fui enganado, quando um dia tiver que chegar diante dele para a prestação de contas. Jesus Cristo, sim, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Mas afinal de contas, o que a ressurreição de Cristo comunica para nós e para a humanidade? O que significa a ressurreição de Cristo? Eu separei aqui 3 pontos apenas, para mostrar para você e para mim que nós precisamos acreditar na verdade. Em primeiro lugar, a ressurreição prova que a verdade prevalece contra a mentira. A ressurreição de Jesus prova que a verdade prevalece sobre a mentira. É bem verdade que os homens quiseram eliminar a verdade ao matar o autor da vida. E matando, acharam que mataram, né? Mas matando ao autor da vida e conhecendo o que o autor da vida dizia acerca de si mesmo, eles quiseram manter a mentira e abafar a verdade. Manter a religiosidade
fora do propósito divino, ao dizer que o corpo de Jesus fora roubado depois que havia sido morto, fora roubado pelos seus discípulos. Mas a verdade é que a sepultura não foi capaz de detê-lo. A sepultura não foi capaz de deter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, a tumba, perdeu. Jesus ressuscitou. Aleluia! A tumba ficou vazia, o sepulcro ficou vazio. Jesus vive e reina para sempre. A verdade prevaleceu e prevalecerá contra a mentira. Ainda que o mundo inteiro creia na mentira, e nós estamos vivendo esse período, a verdade sempre prevalecerá para a honra e para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 2, diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois dá uma ordem, versículo 7. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Além das mulheres que ouviram, quem mais ouviu? Os guardas. Os guardas. Eles ouviram. E eles também foram testemunhas para os religiosos. Eles também foram testemunhas. Versículo 11 de Mateus 28. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Que coisas que haviam acontecido? A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tumba não foi aberta para Jesus sair. A tumba foi aberta para que as pessoas pudessem entrar e observar. Porque Jesus já havia ressuscitado num corpo glorificado. Paredes não poderiam mais contê-lo. Vamos continuar aqui. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram, olha, eles sendo testemunhas da verdade, aos príncipes dos sacerdotes, todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, alguma coisa estranha aconteceu, olha só, deram muito dinheiro aos soldados, mas para quê? Premiando aos soldados pela excelente notícia, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Quem disse isso para os soldados? Os religiosos. Olha, vocês vão dizer, eles recebem o impacto da verdade. Só que, inflamados pela mentira, eles preferiram viver na mentira. Ao invés de reconhecerem os seus pecados, eles preferiram manter a mentira. E ainda persuadiram os soldados a mentirem também.
Vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos pelos religiosos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Tentaram abafar uma verdade, mas não dá, irmãos. Jesus não apenas ressuscitou, mas apareceu também para muitas pessoas, para centenas de pessoas. O próprio capítulo aqui de Coríntios fala que, além dos discípulos, cerca de 500 pessoas ouviram. Então, como nós dissemos aqui, eles tentaram abafar, mas a verdade prevaleceu. A verdade prevaleceu apesar da força que a mentira teve para esse povo aqui. Em segundo lugar, a ressurreição prova que o bem é mais forte do que o mal. A ressurreição de Jesus, em primeiro lugar, prova que a verdade prevalece sobre a mentira, e prevaleceu, e vai continuar prevalecendo, ainda que todo mundo acredite na mentira, vai continuar prevalecendo. Porque de Deus ninguém zomba. Em segundo lugar, a ressurreição prova que o bem é mais forte do que o mal. Embora os homens, naquele período ali do julgamento de Jesus, estivessem com um coração inflamado, crucifica, solta, traz para a gente Barrabás. Em suma, queremos o ladrão, vem para nós, ladrão, e deixa esse justo para ir. É isso que eles estavam dizendo. Embora eles estivessem completamente excitados, pedindo a soltura de Barrabás e a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Jesus não ressuscitasse, o mal teria vencido. O mal teria prevalecido. Mas o que nós enxergamos aqui é que, apesar daquela multidão estar gritando, existia o poder das trevas por trás de tudo isso que aconteceu. Aquele clamor de solta Barrabás e crucifica Jesus, embora homens estivessem ali gritando a plenos pulmões, o que estava por trás de tudo isso era o poder das trevas. A palavra do Senhor, em Efésios, no capítulo 6, se não me engano, fala que a nossa batalha não é contra o outro, não é contra o próximo, não é contra o ser humano, não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Está falando dos demônios. Então, em segundo lugar, mais uma vez, a ressurreição prova que o bem é mais forte do que o mal. Não há cabo de guerra entre Jesus, entre Deus e as trevas, não. O Senhor prevalece, o Senhor sempre vai prevalecer. Sempre. O que aconteceu ali foi um propósito de Deus sendo estabelecido. Até mesmo a vida do Senhor Jesus não foram os homens quem tiraram, foi Ele que entregou. O Senhor Jesus disse: eu mesmo dou a minha vida para que depois eu possa tomá-la. Não foram os homens, embora todo o enredo ali parecesse que eram os homens, não, Ele mesmo se entregou. Lucas capítulo 23 diz assim, versículo 18:
Diz assim: mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal este fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais sacerdotes prevaleciam. Jesus foi morto, mas como nós estamos falando desde o início. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Jesus está vivo, apesar do levante das trevas, apesar da influência das trevas na vida daquelas pessoas. Jesus prevaleceu, aleluia! Apesar do levante das trevas, olha o que diz no capítulo posterior a esse que eu li, no capítulo de Lucas 23, olha o que diz no capítulo posterior, capítulo 24, versículos 5 e 6. E estando elas muito atemorizadas, as discípulas do Senhor, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: que coisa linda, irmãos, por que buscais o vivente? Ah, Jesus maravilhoso! Entre os mortos. Que coisa linda, irmãos! Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Jesus prevaleceu. Era que os anjos estavam dizendo: olha, o Mestre prevaleceu, o Senhor prevaleceu. Então, a ressurreição de Cristo mostra isso para nós e para toda a humanidade e para todos aqueles que querem crer na verdade. Essa é a verdade. Aleluia! E em terceiro e último lugar, a ressurreição prova que a vida é mais forte do que a morte. Mas de que vida a gente está falando? Da minha vida? Então quer dizer que eu não vou morrer? Não estou falando da minha vida, da minha frágil vida, eu não estou falando dessa vida. Eu estou falando da vida que Jesus conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. É dessa vida. Aliás, ele fez uma promessa para todos aqueles que querem ser seus discípulos. E que promessa é essa? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Aleluia! Amados, a morte é inevitável para qualquer um de nós. Nós teremos que passar por ela, quer queiramos, quer não, a menos que Jesus volte antes. Mas, se o Senhor chamar, não tem esse negócio: não, peraí, agora não tem não. Eu costumo usar um termo, né? Se chamarem a minha senha, não tem conversa, irmãos, eu vou ter que ir. Independente da forma que for. Mas uma coisa é certa: se a minha vida estiver escondida em Jesus Cristo, isso que Jesus diz aqui em João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, está sobre a minha vida. Essa promessa está vigente sobre a minha vida. Estará vigente também sobre a sua vida. Por isso que todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus não deve temer a morte.
mas enfrentá-la. Mas enfrentá-la. Corajosamente enfrentá-la. Porque o maior medidor da fé do cristão é a morte, do verdadeiro e do falso. E como eu tenho orado, irmãos, para que quando chegar o meu dia, eu possa encará-la triunfante para a honra e para a glória do Senhor. Como eu tenho pedido isso a Deus? Porque eu sei que eu sou fraco. Eu reconheço as minhas fraquezas. Todos os momentos que eu tenho oportunidade, eu digo isso. Eu oro ao Senhor pedindo fortalecimento para poder encará-la. A ressurreição de Cristo prova para mim e para você que a vida é mais forte do que a morte. Então é por isso que vale a pena perseverar no caminho da salvação até o fim. É por isso que vale a pena carregar a cruz. É por isso que vale a pena renunciar a si mesmo. Porque há uma promessa de vida e vida em abundância. Não é simplesmente viver por viver uma religião de uma forma fanática e no final acabou. Não é isso. Há uma promessa de vida e vida em abundância, vida com Cristo reinando num lugar onde não haverá nunca mais dor, sofrimento, tribulação, tristeza, traição, pecado. Glória a Deus, longe do pecado, nunca mais haverá. Oh, aleluia, não vai haver doença que aflige em nossa carne, não vai haver. Só que importa a nós, por um pouquinho de tempo, enfrentarmos algumas tribulações, até que cheguemos a esse dia. E principalmente nesse período de muita mentira. Porque os que amam a mentira odeiam a verdade e aqueles que vivem a verdade. E o ódio deles é tanto que farão o mesmo que fizeram com Jesus. Se perseguiram ao seu Senhor, ao nosso Senhor, também perseguirão a nós. Mas vai valer a pena para aqueles que perseverarem até o fim. Relembrando, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo prova que a verdade prevalece sobre a mentira, e prevaleceu. Em segundo lugar, a ressurreição prova que o bem é mais forte do que o mal, do que o poder das trevas, e é verdade. E em terceiro lugar, a ressurreição prova que a vida é mais forte do que a morte, porque aqueles que estão em Cristo, a morte não terá efeito, a segunda morte não terá efeito. E por que nós trouxemos essa palavra? Porque eu imploro a você nessa noite, que você creia na verdade, que é Cristo Jesus. Porque em alguns momentos, algumas pessoas que estão aqui dentro podem, com as suas atitudes, evidenciarem que não acreditam na verdade. Que não acreditam na verdade. É gente que ainda, por algum motivo que eu não sei qual é, na verdade eu sei, é falta de crer na verdade. No entanto, que o título é esse, creia na verdade. É gente que ainda não assumiu um compromisso com Jesus. Não assumiu um compromisso público com Jesus. Por que não assumiu? Porque não crê na verdade. Não tem outra desculpa. É gente que ainda não quer viver segundo os ensinamentos de Cristo. Não quer viver a doutrina dos apóstolos.
Lê, ouve, mas não pratica. E é por isso que o Senhor me dirigiu a dizer para nós: creia na verdade, porque o próprio Deus já se encarregou de mostrar para nós o que é a verdade, ou quem é a verdade, e a verdade se chama Jesus Cristo. Não há outro, irmãos. Ainda que o mundo inteiro consiga convencer a todo mundo que há uma outra verdade ou outras verdades, mas a Bíblia, e eu creio na palavra de Deus, declara, o próprio Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que está faltando para você demonstrar que creu na verdade? Um anjo descer do céu e falar para você: ei, acorda. Onde estão os frutos de que você creu na verdade? Onde estão? Onde estão as evidências para as outras pessoas de que você creu na verdade? Não fique esperando em Jesus só nessa vida, não. Ela passa muito rápido. E é muito frágil essa vida que a gente tem. Hoje a gente está bem, amanhã eu não sei. Vamos esperar em Cristo para o porvir, para a eternidade. Vamos assumir Cristo, vamos assumir um compromisso com o Senhor. Vamos viver a Jesus, vamos respirar Jesus. Vamos apregoar Jesus para os nossos vizinhos, os colegas de faculdade, de colégio, de curso, de fila de lotérica, de banco, de supermercado. Deus já deixou provas suficientes para nós de que o Redentor vive. Só que muitas das vezes a gente prefere ficar dando uma olhadinha para a mentira e acreditar nela. Não, não, não. O próprio Jesus, ele diz: e examinai as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Jesus Cristo é a verdade. E não há outro, nem no céu, nem debaixo do céu, nem em nenhum outro lugar, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão esse, Jesus Cristo. Não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro. Como esperar em Cristo além dessa vida? É reconhecer que nós estamos longe dele e que precisamos chegar perto. É reconhecer aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor de verdade. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu já tenho falado muito sobre isso. Até parei um pouco, mas eu vou voltar a falar. Filho de crente não é crentezinho. Precisa passar por um novo nascimento. Porque se morrer sem um novo nascimento, vai para o inferno. Simples assim. Acompanhante, colega, nada disso. Ah, fulano vai comigo para a igreja, eu levo fulano para a igreja. Teve um novo nascimento? Essa é a questão, irmãos. Ah, eu vou para a igreja. Não, a questão não é somente vir para a igreja. A questão é assumir um compromisso com Jesus Cristo, é ser lavado e remido no sangue de Jesus, é ser feito filho de Deus através de Jesus Cristo. É se arrepender dos seus pecados, é reconhecer a sua natureza vil, pecaminosa. Não adianta vir para cá porque é amigo, porque é filho, e ficar o tempo inteiro aqui.
E no final, Jesus olhar para você e dizer: e você quem é? Terrível coisa será para aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, se um dia tiverem que ouvir isso de Jesus. Quem é você? Nós precisamos conhecê-lo e sermos conhecidos dele. Então não basta apenas vir para a igreja. Não basta apenas para alguns tomar um banho. Não estou falando mal do batismo não, em nome de Jesus. Não, mas sim assumir um compromisso. E o batismo começa. E o batismo é um dos compromissos que alguns ainda que estão aqui não assumiram. E sabe por que não assumiram? Porque não creem na verdade. Porque se crescem, já teriam me procurado. Mas eu não posso obrigar você a crer na verdade. Eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é orar. E aqueles que ainda insistem em viver na prática do pecado, apesar das nossas advertências, da mesma forma, continuam não crendo na verdade. Continuam brincando de roleta russa. Até quando? Cristo está às portas. A figueira está sendo sacudida. Os sinais do tempo estão aí. E a gente, distraído, brincando de castelo de areia. Leva um tempão construindo, aí vem a onda e... Aí fica chateado, só de raiva eu vou fazer de novo. E vai gastando tempo, Aí faz um castelo muito maior, muito mais lindo e vem a onda e... É assim que é a vida de muita gente. Está brincando de castelo de areia. Aí quando chegar ao final da vida, não vai ter construído nada, sabe aonde? Lá na glória. O que adianta a gente juntar um monte de coisa aqui? Se daqui a pouco a gente pode perder ou elas serem tomadas. Qual é o conselho que Jesus nos dá? É juntar tesouro aonde? Lá no céu. Então, jovem, criança, adolescente, adulto, melhor idade, todos nós precisamos crer na verdade. Todos nós. E eu falo isso por amor. Eu falo isso para você despertar, para você acordar de que nós não estamos aqui brincando, não estamos aqui passando o tempo. Isso aqui não é um clube religioso. Eu sou da Igreja Bíblica Cristã. Seu nome não está na listinha lá porque meu nome, quando chega o meu mês de aniversário, está lá na lista lá de aniversariantes, porque eu sou membro da igreja. Ei, para com isso, não é isso. Vai muito mais além do que isso. O mais importante para nós não é o nosso nome estar, ou por esquecimento do pastor, ou da esposa do pastor, não estar. O mais importante para mim, irmãos, e para você, tem que ser o nosso nome está escrito lá nos anais celestes. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. É podermos ouvir Jesus chamar o nosso nome. Amém? Então, como esperar em Cristo além dessa vida? É viver nessa vida para a honra e para a glória dele, comprometido com ele, é assumir um compromisso com ele, com a palavra dele. E para assumir um compromisso com Jesus, tem que conhecer a palavra dele, como foi dito aqui hoje pela manhã. Então não negligenciemos essa verdade. Pelo amor de Deus, o tempo está passando. O tempo está passando. Então não brinque com a verdade. Creia na verdade enquanto há tempo. O versículo que a gente leu no início. Não sejamos miseráveis. Não sejamos como os mais miseráveis de todos os homens. Mas creiamos
que Cristo, de fato, ressuscitou. Ele morreu, sim, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e hoje está assentado à direita de Deus. Toda a humanidade sem Jesus é pecadora, está condenada, mas se arrepender, como aconteceu comigo e com você, ou como precisa acontecer com alguém aqui dentro, ou com alguns aqui dentro, se houver arrependimento e se voltar para Cristo, há salvação, há perdão de pecados. Amém? Irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena abrir mão de um monte de coisas que esse mundo, está empurrando goela abaixo da sociedade. Vai abrir mão de dizer, vai valer a pena dizer não, mesmo que a gente tenha que sofrer, porque há algo muito precioso preparado para aqueles que amam a Jesus Cristo. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou em coração humano, mas que o Espírito de Deus tem revelado aos nossos corações. Se coloque de pé em nome de Jesus. Por favor, em nome de Jesus, creia na verdade. Creia. Senhor, eu não tenho a capacidade de convencer, Pai. Convencer para a salvação, eu não tenho. Essa é uma prerrogativa exclusiva, Senhor. Isso é algo exclusivo do Senhor. Mas o que eu te peço é que abra o entendimento, abra o coração daqueles que estão no nosso meio, daqueles que vez por outra ou que estão sempre vindo para ouvir os louvores, a mensagem. Abra-lhes o coração, Senhor, eu te imploro. Eu não posso fazer isso. Não para a salvação. Para a salvação somente o Senhor pode. Talvez eu pudesse fazer um curso para manipular as pessoas, mas não, o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para pregar a Tua palavra. Então, Espírito Santo, o que eu te peço é que o Senhor venha tocar nesses corações que ainda estão endurecidos. Que o Senhor venha tocar nessas mentes que ainda estão bloqueadas para compreender a profundidade da verdade. Pai, eu te imploro, Senhor, salva, desperta aqueles que ainda estão adormecidos. Desperta crianças, ó Senhor. Desperta adolescentes. Desperta jovens. Desperta adultos. Desperta idosos. Desperta quem o Senhor sabe que precisa ser despertado, ó Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que todo bloqueio do inferno caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Que as correntes sejam despedaçadas pelo poder que há no nome de Jesus. Que as escamas caiam dos olhos pelo poder que é no nome de Jesus. E que você seja alcançado pela salvação.
que há em Jesus Cristo, o único que pode salvar. Quebra cadeias, Senhor. Destrói muros que foram construídos, ó Senhor. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Arranca esses tampões, ó Senhor, dos ouvidos, ó Deus. Tira esse bloqueio do entendimento, Pai. Abre-lhes o entendimento, Senhor, para que creiam na verdade, para que despertem para a verdade que é o Senhor, para que despertem para as suas promessas e também para as suas advertências, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.